Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E nessa sexta-feira 13, que seria aniversário de José Mojica Marins, o falecido Zé do Caixão, o criador do gênero de terror brasileiro, vamos falar sobre a série que tem no Space. O canal Space TV a cabo criou um seriado alguns anos atrás, inspirado na biografia oficial dele. Lembrando que é um seriado ficcional, então ele não é um documentário, ele é um seriado, meio uma versão romanceada, inspirada na história do José Mojica. E que eu vou comentar pra vocês um pouco sobre do que se trata o seriado, algumas curiosidades, e se vale a pena ou não, né? Será que eu preciso ter assistido todos os filmes do Zé do Caixão pra assistir o seriado? Primeiramente, não, né? Mas o seriado realmente ele é fantástico e o mais importante, ele está completo no YouTube para vocês assistirem à vontade. Foi inclusive liberado, né, pela própria empresa, isso tudo oficial, né, quando pegou e teve infelizmente o falecimento do José Mojica. Lembrando que você gosta do tema, já aproveita e clica aqui embaixo para pôr like, e se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você já é inscrito, lembra de clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos, tá bom, gente? Então, começando, o seriado é dividido em 6 partes, são 6 vídeos de uns 40 e poucos minutos cada um, né? E ele trata não simplesmente do Zé do Caixão, mas ele trata da carreira, ele é inspirado na carreira do José Mojica como um todo, e o enfoque dele é o Zé do Caixão justamente por ser o principal personagem que ele criou e um dos que mais deu destaque, inclusive no exterior. Então, o primeiro episódio, ele trata da primeira tentativa dele de criar uma grande obra, um longa-metragem, uma das primeiras, né, que foi quando ele tentou criar o filme A Sina do Aventureiro, né, um faroeste, um bang bang, sendo que filmes de bang bang é uma coisa que o Brasil chegou a produzir, né, inclusive com o nome de faroeste feijoada, que ficou conhecido no exterior, né, temos muitos inclusive envolvendo o cangaço. E recentemente tivemos inclusive o Bacurau, né, que é uma espécie de Wild West, isto é, o faroeste tradicional misturado ainda com terror e ficção científica, né, coisa que a gente tem vários livros, quadrinhos dessa tipo subgênero de faroeste, né, e agora temos finalmente um filme nacional tratando legal do tema. Prosseguindo então, o episódio 1, ele trata de todas as dificuldades de como você quis, não tem dinheiro, quando você não teve nenhuma criação básica, nenhum acesso, digamos assim, a forma profissional de produzir filmes, sendo que todo o conhecimento que ele tinha é porque ele desde pequeno vivia na sala de projeções do pai dele, que era dono de um cinema, então ele tem uma bagagem assim de conhecimento cinematográfico gigantesca, só que tudo na raça, no instinto, na experiência. E com tudo isso ele tem que organizar, conseguir ator, conseguir local de locação, conseguir figurino e convencer toda essa galera a fazer o filme dele. Então temos todos os problemas, sendo que em 1963 ele não tem orçamento quase nenhum, e é claro que achar alguém para patrocinar o filme é ainda outra dor de cabeça, né? Então como superar cada uma dessas etapas, né? Lembrando que como a gente conhece ele preso do Zé do Caixão, já dá pra entender que esse filme fracassou total, né? E que justamente o episódio 2 é ele tentando se reerguer desse fracasso, lembrando que ele tinha gastado um monte, né? Então ele estava quase sem economia e aposta tudo o que tem, e os amigos inclusive emprestam dinheiro para ele poder pegar e criar o Zé do Caixão. Mais precisamente, ele se inspira tanto nos próprios pesadelos, né, que ele teve, com destaque no pesadelo, que inclusive é o mais famoso, é o mais comentado, então não é spoiler, né? Quando um vulto surge para levar e arrastar ele pelo cemitério até ver a sepultura com o nome mostrando o dia do falecimento dele. E inspirado nesse pesadelo, em outras ideias dele, ele pega e cria o personagem Zé do Caixão. E lembrando, né, que o personagem ele brinca com o sobrenatural, né, e que o primeiro filme depois ele a mitologia do personagem vai ser expandida nos próximos filmes. Então, o primeiro filme é À Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma, onde o protagonista, que é o vilão da história, a gente tem que lembrar que o Zé do Caixão nunca foi um herói ou um anti-herói, ele é um vilão mesmo, malvado. Ele quer justamente ter um filho com a mulher que ele considera perfeita para assim perpetuar a potência dele. Tanto que você vê que ele é muito forte, assim, não contém a super força, mas ele tem uma inteligência e uma capacidade física
fenomenal que é mostrada no filme. Lembrando que a Meia-Noite Leva Sua Alma tá fácil de você encontrar por aí no YouTube, né? E você tem os vários boxes que já foram lançados com ele e os outros filmes também. Então, o segundo filme ele aposta todas as economias, ele faz com super detalhe, temos então todo o trabalho de fazer a filmagem, toda a questão de ninguém querendo apostar nele, porque, gente, ninguém faz terror no Brasil, é o que é dito, né? E mesmo hoje em dia você tem muita dificuldade ainda de fazer terror, já que muitas empresas, inclusive, não querem patrocinar ou mesmo exibir, com medo de ficarem estereotipados como uma coisa do mal, porque estão mostrando terror, né? Sem contar outras questões que eu vou comentar sobre os próximos episódios também. Então, o filme acaba sendo um sucesso, ele consegue inclusive patrocínio pro próximo filme dele. Tanto que o episódio 3 fala justamente quando ele consegue finalmente produzir a continuação do Zé do Caixão e ele consegue programa de televisão, licenciamento de produtos, dinheiro começa a entrar, né? Cada vez mais, né? E aquela coisa de como você lidar com o próprio ego e com seus excessos quando você tem dinheiro agora para gastar à vontade, né? Afinal, se o dinheiro é poder hoje em dia, se você pode fazer as coisas à vontade, o que acontece com seus próprios vícios se você não começa a olhar para eles e se controlar? E nesse episódio 3 tem aquilo que começa a aparecer e realmente vai degringolar lá no episódio 4, que é o começo da ditadura militar. Lembrando que o primeiro filme da Cena do Aventureiro ele tentou fazer em 1963. Então no seguinte já tem o golpe militar, né, até ele finalmente ser consolidado em 69, né, onde o AI-5 dá poder para o governo tomar poder político e tomar os direitos políticos e todas as propriedades de qualquer um que ele quisesse a qualquer momento. Prosseguindo então, no episódio 4, mostra os problemas das drogas que estão se espalhando pelo Brasil, a ditadura militar que super reprime, só que não faz realmente, só que proíbe qualquer coisa que seja comentado sobre drogas. E o Zé do Caixão ele tenta finalmente produzir um novo filme, só que temos aquela coisa, de um lado a ditadura querendo cortar qualquer coisa que pudesse insinuar que o Brasil tivesse qualquer tipo de problema, então qualquer filme denúncia para refletir sobre os problemas do Brasil era bloqueado, e do outro, fazer qualquer um filme mais comercial, tudo mais, ou até mesmo transformar o Zé do Caixão em outro gênero, sair do terror, né? Seria meio que destruir a arte e a essência do Zé do Caixão. Então, como fazer isso, galera? Tanto que o episódio 5 mostra justamente os problemas os problemas seguintes, né? De como o fato de ter que lidar o tempo todo com a questão da censura acaba levando ele para o mundo das pornochanchadas. Afinal, ele precisa trabalhar para conseguir dinheiro, que é aquilo que o governo libera. É aquela coisa, se você mostra sacanagem para entorpecer o povo, tudo bem. Se você bota reflexão, você é cortado. E nesse processo, né, acaba evoluindo inclusive não simplesmente comédias com toques eróticos e sacanagem, mas mesmo para a parte mais pornográfica, né, que o Zé do Caixão infelizmente começa a cair e nos próximos tempos, né, para poder pegar e tentar conseguir sobreviver, ainda mais, como eu disse, né, arranjar patrocínio de filme do terror no Brasil sempre é complicado, inclusive porque terror envolve você lidar com tudo, filmes que tratam com aquilo que causam angústia, asco, assuntos desconfortáveis para as pessoas, né? Então, automaticamente, uma série de assuntos que são convenientes, em outras palavras, que fazem a pessoa refletir sobre os problemas reais que existem da vida, tanto que um dos tipos mais comuns de filmes de terror é serial killer, né? Então, é difícil você conseguir patrocínio para isso, né? Sendo que uma coisa importante é que ele sempre tenta retomar o Zé do Caixão. Ele chegou a ter programa próprio e aparecia em jornal, e sempre o personagem que ele incorporava, né, para poder pegar e lidar com aquela coisa do terror, né? O personagem deixa de ser simplesmente aquele mais do que só o cara super inteligente, esperto, que quer ter uma super dinastia no primeiro filme, né? E passa a ser aquele que realmente ele não se importa com as forças do sobrenatural, seja do céu e do inferno, então ele encara tudo que vê pela frente, fora as unhas gigantes, né? Que tornam-se meio que uma das marcas dele. E entre outros elementos. Então, finalmente nos anos 90, que mostrado finalmente no último episódio, é que ele vai ter reconhecimento internacional
internacional os filmes dele. Inclusive, em 2001, temos o documentário Maldito, O Estranho Mundo do Zé do Caixão. Não confundir com O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que é um filme que sem esse maldito, que foi uma coletânea de histórias de curtas de terror que ele fez no passado, Mojica, nos anos 60, 70. Então esse maldito Estranho Mundo dos Zé do Caixão, ele vai pra fora, ganha prêmio internacional, né? Tanto que a primeira viagem internacional, até onde sei, quando inclusive ele viu neve, o Mojica, foi quando ele foi justamente ver foi no exterior ver o documentário ganhar esse prêmio, né? Até finalmente concluir a famosa trilogia do Zé do Caixão, né? Claro, na minha opinião, o filme é fantástico, você não precisa ter assistido nenhum filme, inclusive, pra curtir isso, por causa que ele realmente, ele é um filme, romance, uma ficção, inspirado no mundo real, sobre os problemas de você conseguir fazer terror, mais precisamente cinema no Brasil, com destaque para os filmes de terror. E número 2, importante, temos que lembrar que a série, ela é uma ficção. Então, ela tem muita coisa legal, só que sempre após cada episódio é interessante você pesquisar e inclusive buscar ver o filme original, nos casos do filme do Zé do Caixão, pra você ver, né, e meio que pesquisar sobre eles, né? Sendo que, na verdade, ele tem muitas coisas da série A, algumas coisas foram cortadas e outras foram exageradas, né? Tanto para você conseguir sintetizar uma história tão grande, quanto para você pegar e dar mais uma carga dramática, uma carga poética no meio, né? Então, para quem assistiu já alguns filmes do Zé do Caixão, o negócio é muito legal, porque você é meio uma ficção com a história por trás dos bastidores, e algumas cenas clássicas dos filmes, elas são refeitas com os atores, né? Então você veria como seria essa cena se fosse produzida em alta definição, meio colorido hoje em dia. E o protagonista, o ator que faz o José Mojica Marins, ele é espetacular. E parabéns pro pessoal que fez o trabalho de maquiagem dele, que é sensacional, pro pessoal do figurino e pro próprio ator, que realmente consegue imitar o jeitão dele assim de forma formidável. Então, como eu disse, documentário esse não é um documentário, mas sim um seriado. Ele está disponível completo no canal do Space no YouTube, e eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu o documentário? Gostou dele? Já assistiu outros filmes do Zé do Caixão? E aqui vai a nossa singela homenagem nessa sexta-feira 13, que seria aniversário dele, e que realmente criou uma das bases do cinema nacional, criando um personagem único, já que o Zé do Caixão não é um vampiro, não é um lobisomem, ele é um personagem próprio, um coveiro que desafia as forças dos homens, dos anjos e dos demônios, né? Havendo toda uma mitologia própria que foi criada ao longo de basicamente quase mais de 6 filmes distintos, né? Trabalhando de várias formas diferentes os personagens com as mais diversas cronologias. Então, galera, se gostaram, comentem aqui embaixo, compartilhem com seus amigos e até mais, galera!